Boa noite. Nosso grupo é composto pela Ana Carolina Mendes Lara, Rayane Costa Viana e Cíntia Silva Amorim. E iremos abordar o anexo 3 da RDC de 8 de outubro de 2007, sobre as boas práticas de manipulação de hormônios, antibióticos, citostáticos e substâncias sujeitas a controle especial. O objetivo desse anexo é fixar os requisitos mínimos exigidos para a manipulação de medicamentos à base de hormônios, antibióticos, citostáticos e substâncias sujeitas a controle especial, complementando os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico de Boas Práticas de Manipulação em Farmácias e no anexo 1. A prescrição de substância sujeita a controle especial deve obedecer à portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde 344 de 98. Caso se trate de substância de baixo índice terapêutico, deve obedecer às disposições do anexo 2. Das condições gerais para manipulação. É necessária a observância dos padrões técnicos mínimos do anexo 3, em complementação aos requisitos do regulamento técnico e no anexo 1. Atender às legislações específicas no caso de substância sujeita a controle especial. A dispensação é mediante orientação farmacêutica e, no caso de antibióticos, deve ser salientada a necessidade de uso do medicamento pelo período preconizado pelo médico, mesmo que os sintomas tenham desaparecido. Da obrigatoriedade para a manipulação. É necessário notificar a vigilância sanitária local sobre a aptidão para a manipulação das classes terapêuticas. E é necessário também notificar quais são as substâncias manipuladas no prazo de até 60 dias. Para a manipulação de substâncias sujeitas a controle especial, elas só podem ser manipuladas após a publicação em Diário Oficial da autorização especial emitida pela Anvisa. Tem-se que atender às disposições do anexo 4 para a manipulação de preparações estéreis, e as disposições constantes no anexo presente são imprescindíveis para o cumprimento das boas práticas de manipulação de hormônios, antibióticos, citostáticos e substâncias sujeitas a controle especial. A estrutura física tem que ter salas de manipulações dedicadas com antecâmara para as 3 classes terapêuticas, hormônios, antibióticos e citostáticos, com sistemas de ar independentes. É necessário pressão de ar negativa em relação a áreas adjacentes para evitar contaminação cruzada. Formas líquidas podem ser produzidas somente nas salas de classe terapêutica correspondente, e a pesagem das substâncias deve ser feita na sala de manipulação também correspondente. Para evitar a contaminação cruzada, alguns procedimentos devem ser adotados. Um dos procedimentos que é muito importante é a questão da pesagem das substâncias que deve ser feita na sala de manipulação correspondente a cada classe terapêutica, como foi dito anteriormente. Os hormônios, por exemplo, eles devem ser pesados e manipulados somente na sala de hormônios. As balanças e as bancadas, elas devem ser limpadas rigorosamente após cada pesagem e cada utensílio deve ser separado e identificado por classe terapêutica. Agora eu vou falar sobre a segurança do profissional na manipulação de hormônios, antibióticos, citostáticos e substâncias sujeitas a controle especial. O profissional, durante a manipulação, ele deve obrigatoriamente usar, o equipamento de segurança, o equipamento de proteção individual, que condiz com os riscos, os controles e com o volume de trabalho. Aí ele precisa usar máscara, touca, luva, o jaleco e qualquer outro tipo de equipamento que seja necessário. Os funcionários também, eles devem passar por exames médicos periódicos que atendem ao programa de controle médico de saúde ocupacional. E é recomendado também o sistema de rodízio nesse tipo de trabalho. Também é obrigatório nessas farmácias de manipulação que tenha o procedimento operacional padrão. Ele é essencial para evitar a contaminação cruzada,
Os recipientes eles devem ser padronizados de acordo com a compatibilidade das formulações, e essa compatibilidade ela é descrita em compêndios oficiais, em farmacopeias, e a aquisição de novas substâncias, novos insumos, deve ser precedida de fornecedores baseadas em critérios pré-definidos, pela farmácia, e essas matérias-primas elas devem estar em conformidade com as especificações do anexo 1º. O armazenamento dos hormônios, antibióticos, citostáticos e substâncias sujeitas a controle especial deve ser em local distinto, de acesso restrito, que somente o farmacêutico tenha acesso, e elas devem ser armazenadas de acordo com as especificações para garantir a integridade dessas substâncias. E o armazenamento das substâncias sujeitas a controle especial devem seguir também as disposições da regulamentação específica. Para a diluição, a pesagem deve ser feita com dupla checagem quando necessário, em que o operador e o farmacêutico fazem registrando a operação. A diluição ela deve ser geométrica, que é para fazer uma melhor homogeneização, e devem ser padronizados os recipientes. E o armazenamento das substâncias sujeitas a controle especial deve seguir as disposições da regulamentação específica. Já na pesagem para manipulação, deve ser feita uma dupla checagem, sendo uma dessas checagens realizada pelo farmacêutico com o registro da operação. O encapsulamento deve também utilizar as cápsulas com o menor tamanho, de acordo com a dosagem. E o envase e a rotulagem, eles estão nas disposições do anexo 1, a forma como deve ocorrer o envase e a rotulagem dessas substâncias. O monitoramento do processo de manipulação é obrigatório para essas classes terapêuticas. Deve ser feita uma análise completa da formulação. Ele deve ser feito a cada 3 meses para cada uma das classes, antibióticos, hormônios e citostáticos. E as amostras elas devem contemplar diferentes manipuladores, fármacos, dosagens e formas farmacêuticas. E pode ser adotado o sistema de rodízio nesse caso. Também deve ser estabelecida no procedimento operacional padrão toda a metodologia que vai ser utilizada para o monitoramento, e os resultados de todas as análises ele deve ser registrado e arquivado no estabelecimento por no mínimo 2 anos. Em caso de resultado insatisfatório, a farmácia ela deve estabelecer, registrar e avaliar a efetividade das medidas adotadas por meio de uma nova análise. A resolução número 21 de maio de 2009, ela altera o item 2.7 do anexo 3 da resolução número 67 de outubro de 2007. Ela inclui alguns itens nesse anexo, que são os seguintes: as farmácias elas estão isentas da utilização de anticâmara no caso de salas dedicadas com cabine sem recirculação com exaustão de 100% em área externa à sala e a pressão negativa no interior da cabine. Também pode ser utilizado salas dedicadas com cabine de contenção máxima, totalmente fechada com ventilação própria. Nesse caso, o trabalho é feito utilizando luvas de borracha presas à cabine, como está mostrando na imagem. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada.